I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Bom dia! Tudo bem, pessoal? Olha só. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Expectativa logo de ter chegado hoje. E tá fazendo falta aquelas duas lives, né? De terça e quinta, fala a verdade. Pra mim tá muito demorado, meu. Eu fico esperando, não é quarta ainda não é quarta. E bom demais poder sempre estar compartilhando aqui. Hoje eu vou estar com a Aline aqui. A gente vai estar conversando um pouco sobre plantação de igreja. A gente vai estar conversando sobre algumas experiências que a gente viveu quando o assunto é plantação de igreja. Muita coisa mudou desde o começo, muitos erros pelo caminho. A gente fez tanta cagada já, tanta besteira. Já, sabe, são algumas coisas que quase são irreversíveis, mas que na verdade a gente anota bem para não fazer de novo. Então, hoje a gente vai falar basicamente sobre isso. Eu abri uma caixa de perguntas, só que eu abri de madrugada, então várias pessoas provavelmente não viram. E hoje a gente vai abrir um espaço aqui para a gente responder algumas perguntinhas. Então, se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para a Aline, fazer sobre a igreja, sobre o casamento, sobre filhos, enfim. Eu sei que várias pessoas sempre pedem para a gente fazer uma live só de perguntas e respostas, mas às vezes só perguntas e respostas eu me preocupo um pouco que você leve algum conteúdo, né? Fica um pouco genérico o nosso encontro aqui. E eu quero começar falando hoje de manhã sobre uma lição bastante dolorida que eu tenho enfrentado, que eu tenho aprendido às duras penas. Você sabia que admiração e consideração são duas coisas extremamente diferentes? Muitas vezes eu e você, nós esperamos das pessoas a consideração e no final nós terminamos recebendo a admiração. E aí nós pensamos que aquela admiração é consideração. Só que esse é o grande engano e talvez a grande ruptura, é a grande decepção depois que os anos passam e você descobre que aquilo que era considerado para você consideração, você recebeu como admiração, porque o tempo revela isso. Então, o que é consideração? Você ter consideração por alguém é a tua habilidade
de você assumir a pessoa exatamente como ela é, com os defeitos que ela tem, com o perfil comportamental que ela tem, com os valores que ela carrega, com o tipo de criação que ela tem, e tudo isso você considera, por isso você tem consideração por essa pessoa. Consideração não é uma aceitação daquilo que é bom. Consideração não é apenas uma característica que você fala assim, não, essa é uma pessoa tão legal que eu considero ela. Não. A consideração é justamente o oposto. Você considera uma pessoa à medida que você assume essa pessoa daquilo que realmente ela é, como ela faz, como ela pensa, como ela empreende, como ela age, como ela cria os filhos, como ela pensa sobre o futuro, como ela pensa sobre negócio. Então, consideração é uma coisa, admiração é outra. E eu descobri ao longo da vida que existem muitas pessoas que me admiravam, mas não me consideravam. E isso foi muito duro de engolir, de entender, está sendo na verdade muito duro de entender. Por quê? Porque consideração é a pessoa te assumir do jeito que você é. Admiração é a pessoa querer aquilo que você tem. Então, na verdade, ela não está interessada em você, ela está interessada naquilo que você possui, está interessada naquilo que você, aonde você chegou. E as pessoas que normalmente nos admiram são pessoas que elas simplesmente nos aplaudem, nos admiram, só que no fundo, no subconsciente, elas sempre pensam, eu faria diferente. Se eu fosse ele, eu faria diferente. Se eu fosse ela, eu faria diferente. Esse é o problema, esse é o princípio da admiração. Ela admira tanto que ela acha que ela faria diferente. E aqui temos um grande problema. Por quê? Porque se você faria diferente, então por que você não chega onde o fulano ou a ciclana chegaram? As pessoas elas acham que fariam diferente, mas não tem habilidade de chegar lá onde alguém está fazendo do jeito que ela não gosta, do jeito que ela não sabe, do jeito que ela não faz. E esse é o grande problema. E é aqui que eu quero talvez trazer uma maturidade de relacionamentos que eu tenho aprendido. Eu tenho entendido que a vida é um conjunto de temporadas. E eu celebro cada temporada. Cada temporada tem o seu auge, né? O verão te proporciona muito mais liberdade de você fazer coisas fora. O inverno te lembra quantas possibilidades você tinha de fazer coisa dentro. Você pode fazer, aqui no sul a gente faz pinhão, a gente faz quentão, a gente liga a lareira, acende a lareira, a gente toma mais chimarrão, a gente toma muita sopa. Ontem eu tomei mais uma sopa deliciosa, minha esposa. E esse é o fato que cada estação aponta pra gente coisas que a gente tinha deixado de lado, que tinha parado de fazer. E eu acredito que nos relacionamentos, a vida nos relacionamentos é feita de estação. E o que eu tenho aprendido ainda mais profundamente é que cada ponto, cada estação de uma obra, ela depende de novos obreiros. As pessoas elas vão participar da sua vida na medida do ponto da obra que você está empreendendo. Cada um de nós, ó, chegou um chimarrãozinho aqui, ó, eita glória. Esse chimarrão ganhei lá da Marinara, lá do Bible College, virado espumoso. Vem até com o meu nome aqui, ó. Ó, cadê? Cal. Ó, não sei se dá pra ver aqui. Não, pra esse lado aqui. Cadê? Ixi, não parece aqui. Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui. Tá caindo em cima do notebook, cuidado. Ih, olha lá, já caiu o chimarrão no notebook. Marinara, obrigado, ó, uso todo dia tua cuia que você me deu. Hoje não dá pra derrubar. Acabei de derrubar aqui no meu computador, pessoal. Meu Deus do céu, tinha água dentro, eu não tinha visto. Mas não tem problema, já vou limpar aqui. Então, o que eu tava voltando a falar? Não se iluda com admiradores. Os admiradores, eles te aplaudem até o dia que eles conseguem aquilo que eles queriam de você. Os admiradores, eles querem aquilo que você tem, mas não querem você. E isso tem sido uma lição extraordinária para a minha vida. Ande com pessoas que têm consideração por você. Consideração por você significa o seguinte: independente do que você tem, se você deixa de ter, tá tudo bem.
tá tudo certo. E é fera, é muito legal por quê? Porque eu sei que Deus tem preparado futuros para cada um de nós, Deus tem preparado relacionamentos para cada um de nós que são extraordinários e com certeza isso muda tudo, tudo. Então não ande com admiradores, eles vão te aplaudir até o dia que eles tiverem aquilo que você possui. Ande com aqueles que têm consideração por você. Esses são relacionamentos duradouros e com certeza você vai eliminar muito de frustrações no teu futuro. Então deixa eu chamar aqui a minha convidada especial de hoje, Aline Racco Dietz. Cadê a Aline Racco? Aline. Aline tá por aí, tá aqui. Meu irmão. Já seca aqui, é só farelo. Nossa, Hello! coloquei o suporte de celular no meu computador grudado, ver se vai funcionar. Tá ótimo, obrigado. Que filtro que você tá usando aí? Esse filtro aqui é celestial. Tá bom assim o meu? É um filtro que eu pedi pra Deus fazer e Deus Tá bom fez. assim? Tá bom assim? Ó, dá pra... Cadê? Dá pra... Aí, ó. Aqui, ó, o filtro é um filtro lá de Los Angeles. Esse aqui, ó. Hoje você vai falar comigo assim, ó. Tá com cárie? Não, por enquanto não. Valeu, Joe. Ai. Meu doce, Diga. conta um pouco da tua semana. Foi tudo bem? Foi muito bem, graças a Deus. Tá feliz? Tudo. Eu ia falar tudo sob controle, mas é melhor não usar essa palavra, né? Porque, meu Deus. Ontem, nossa, a bagunça aqui em casa que só Jesus na causa. Só que você tem um marido igual eu, né? Senão você não aguentava. Sorte. Ufa. Você gostou da plaquinha que eu coloquei atrás de você? Você nem percebeu? Amor, eu gosto de tudo que você faz aqui em casa. Não, mas você tapou a logo da Ink ali, ó. Não ficou legal. Foi você. Não, então põe mais pro meio ali. Aqui, ó. Corta! Corta! Vou começar a usar isso aqui, ó. O cara começou a falar besteira, eu falo, corta! E ninguém fala besteira. Ó, Ricardo Franquia! Ô, Ricardo Franzi! Tá de Franquia. moto hoje, varão? Minha moto tá empoeirando ali, varão. Aproveita que não tá de ventando moto igual nova. aquele dia. É hoje. Pessoal, se vocês tiverem perguntas aí, mandem perguntas. Mas vou começar falando de igreja aqui. Aline, o que mudou para você desde que você fundou uma igreja até o dia de hoje? Baseado na tua experiência de 6 anos de igreja, o coração de uma esposa de pastor, que às vezes não tem nem nome, o nome dela é esposa do pastor, e lidando com perdas, né? Recentemente a gente teve uma perda muito difícil, mas suportável. Eu oro para que teu coração seja escondido em Jesus, que você não seja uma futura esposa de pastor rancorosa, que vai olhar e falar assim, povo é tudo igual. Mas não é. São algumas pessoas só que, na verdade, tomam suas decisões que impactam as outras. E aí eu queria saber o que mudou, na verdade. O que você faria Não diferente quer desligar hoje? os comentários da minha cara aqui, pastor? Tá bom. Pessoal, eu vou desligar com todo respeito os comentários aqui. Porque o depois- Jonathan falou que esqueceu de desligar o feijão. Então, estamos com o Jonathan aqui em casa, em família. Então, aqui, ó. Vamos lá. Para começar, Você fez 3 perguntas, é para eu responder elas? a primeira, o que mudou desde o dia que você começou uma igreja até o dia de hoje? Bom, eu acho que eu sou uma pessoa mais sensível até do que você, no sentido de
No sentido de suportar algumas coisas, no sentido de ser pioneira em outras, no sentido de gostar de ser inovadora ou coisa assim. Então, eu funciono com... Eu mudo conceitos para conseguir assumir o que Jesus quer pra gente. Então, quando você fala, por exemplo, abrir uma igreja e todas essas coisas, eu já não penso assim. Eu penso assim, eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque se eu pensar que eu estou abrindo uma igreja, que eu estou fazendo algo dessa forma, eu desisto fácil, sabe? Então, para mim, é mais fácil entender que eu estou obedecendo o que Jesus pediu pra gente, o que Jesus pediu para você, pra gente estar trabalhando com essas pessoas, com a palavra de Deus, do que eu classificar assim dessa forma, sabe? Até, por exemplo, com títulos de pastoras, por exemplo, pastor. E eu não ia saber lidar com isso se eu não tivesse entendido Jesus, o Espírito Santo ministrado para mim que todos são pastores, aqueles que cuidam de outras pessoas são pastores. Então eu trabalho assim para não deixar pesado, né, as coisas que a gente vive. Porque facilmente as coisas ficam muito pesadas no sentido até semântico. No sentido de reputação, no sentido do que os outros acham que é uma igreja, ou do que a gente viveu do que é o que é uma igreja, né? Então eu sempre gosto de ressignificar as coisas para deixá-las mais leves para mim, para eu conseguir assumir essas coisas, pelo meu perfil ser um pouco menos assim, de desbravar as coisas, sabe? Então eu funciono bem assim. Até uma amiga minha esses dias ficou brava comigo, achou que eu tava sendo cínica com ela de ter chamado ela de pastora. E daí eu falei, não tô, eu chamo todo mundo assim porque eu creio que todos que cuidam de outros, eles são pastores, né? Então não tem a ver com o sistema, a igreja, tem a ver com aquilo que a pessoa faz. E às vezes a pessoa que não tem o título de pastor é mais pastor do que aquele que tem o título, né? E provavelmente aquele que tem o título sofre mais do que aquele que não tem o título. Isso que é o injusto, né? Que às vezes a gente carrega o título e justamente carregar o título faz a gente não desfrutar o que significa ser pastor, né? Cuidar de outras pessoas. E aí eu gosto bastante de ressignificar isso, assim, para não me frustrar. E quando a gente começou a igreja no cinema, eu sempre falo, né, que o download do que Deus tem pra gente acontece todos os dias. Porque a renovação da mente também é diária, né? E aí a gente precisa entender, assim, que a gente tá num reino em movimento. E aí tudo aquilo que a gente quer prender demais, já não sei se é muito... Assim, eu acho que a Bíblia diz que a gente é como o vento, né? Que onde o Espírito sopra, nós vamos. Então, ao mesmo tempo que a gente é responsável pelo reino de Deus e faz as coisas que Ele nos pede, ao mesmo tempo a gente precisa ser bastante vulnerável e bastante... Né? Quando o Espírito Santo sopra, a gente se move para aquela direção. Se a gente tem muita raiz forte, se a gente tem conceitos muito enraigados, a gente não faz isso, né? A gente não vai sair como o vento, né? Não vai onde o vento soprar. Isso eu não estou falando de irresponsabilidade, né? Mas eu estou dizendo, sim, que a gente precisa entender que a gente não foi deixado aqui para fazer um legado de patrimônio. Exato. Né? O reino de Deus, ele não é visível. O reino de Deus, ele não se vê. Então, às vezes, muitas pessoas já cumpriram o que era para cumprir e acham que não cumpriram. E acham que o negócio, sei lá, uma igreja faliu ou o nome da igreja não deu certo, mas às vezes justamente deu certo, né? Porque às vezes a pessoa cumpriu aquilo que Jesus tinha, né? Então já tinha cumprido aquilo que estava proposto para ela. É interessante que existem dois pensamentos sobre a igreja, né? Um pensamento de uma igreja grande, quando a pessoa... Você foi muito chave no que a gente fez como igreja no cinema. Eu lembro até hoje, quando a gente orava e falava, Deus, que tipo de igreja é essa, né? Foi principalmente baseado numa exortação tua. E você falou assim pra gente, a gente tem uma palavra que é para começar uma igreja, mas vamos deixar o download terminar pra gente entender que igreja é essa? Uhum. E aí você na época se indagou, quem diz que uma igreja ela precisa ter escola infantil? Quem diz que uma igreja é num barracão? Quem diz que tem que achar um lugar que tem estacionamento para carro? Quem disse que essa igreja é a igreja, né? E na época assim foi tipo um baque, porque pra gente era automático. Não, vamos abrir uma igreja. Quando fala de igreja, você já lembra já da maquete da igreja.
E você falou, não. Eu entendo que quando Deus está falando abre uma igreja, ele dá que igreja ele quer que seja iniciada, né? Deus, ele mostra ali. Porque, na verdade, a igreja está muito longe do que a gente aprendeu que é, né? Está bem longe. Primeiro que a igreja é pessoa e não lugar. Nunca foi lugar. Lugar é santuário, é templo, é qualquer outra coisa. Mas igreja só existe depois da cruz. E é interessante que a igreja é uma coisa assim tão antiga, que essa estrutura do templo é muito recente. Inclusive, a Bíblia só tem 500 anos. E aí a pessoa fala assim, meu Deus, vão tirar a Bíblia. Se tirarem a Bíblia, começou a perseguição. Mas 1.500 anos antes da Bíblia já tinha uma igreja. Já existiam pessoas que avançavam no mundo sem a Bíblia. As pessoas pensam que sem o templo a igreja decresce. Agora, você imagine sem a Bíblia, como é que era? E aí a gente tem que voltar lá, na verdade, no sistema orgânico da igreja. Que é aquela igreja do que realmente é. A igreja do alguém, a igreja do congregar, a igreja do dividir tudo à medida que alguém tem necessidade. A igreja que é pessoa, é alguém. E aí a gente teve um pequeno dilema no início dessa igreja. Então, para quem não sabe a história da igreja do Qual cinema... foi o dilema? Quero saber. A história da igreja no cinema funciona assim. Eu cheguei para um pastor amigo, um pastor no qual da época eu servia naquela igreja, uma igreja talvez uma das maiores da cidade naquele tempo. Eu falei, pastor, eu tenho uma visão. Eu gostaria de abrir uma igreja e Deus me deu uma palavra para multiplicar plataformas e não plateia. E aí, a partir dali, meu sonho era ter 10 campos em Curitiba. Em cada campus ter 100 pessoas, 80 pessoas. E, na verdade, eu ter 10 líderes fortes, 10 pastores melhores do que eu, 10 bandas boas. Não uma banda que é boa e todo o resto não presta. Não um pastor que sabe e todos os outros que sabem pouco. E eu tinha muito essa visão grande de uma cidade. Deus me deu a visão de uma cidade. Mas sendo mais estratégico, tático, do que sendo um cara de protesto, né? Eu sempre entendi um contexto chamado Sniper Church, que é justamente meia dúzia que assume uma cidade do que 200 mil que fazem barulho e não mudam absolutamente nenhum índice da cidade. Né? A título das passeatas. Então, você tem a passeata gay, você tem a passeata dos evangélicos, você tem a passeata... Mas, o fundo, a verdade é que a passeata, ela não muda os índices. Ela impacta uma voz social, mas demora muitos anos, gerações de movimentos para a coisa prática, na prática, as coisas realmente mudarem. E aí Deus me mostrava assim, 6 sniper bem posicionados dentro de uma cidade, derrubando inimigos que ameaçam uma cidade. Porque a gente pode trabalhar de 2 jeitos. Ou você tenta mobilizar o povo e usar o povo para mostrar para o inimigo que nós somos fortes, ou você entende a cabeça do inimigo e vai exatamente onde o inimigo ele age. E aí Deus me mostrava... Isso seria destruir as obras das trevas, no caso, né? Isso. E aí, que a gente foi chamado para fazer. Ter uma igreja que se orienta dentro desse deslocamento das trevas e a gente saber interromper a ação das trevas numa cidade. E isso significa que, de repente, alguns crentes ou alguns não crentes nunca vão nem saber que havia ali justos que se levantavam contra a ação do maligno na cidade. E aí, a coisa foi tomando forma. Em um ano a gente tinha 2 campos, em um ano e meio tinha 3 campos. E na época eu lembro muito bem que a igreja, na compreensão, se dividiu. Por quê? Porque aquela geração, na época... Não lembro disso. Hã? Não lembro disso. Na época tinha uma síndrome babilônica, onde a gente queria levantar uma torre de Babel Sim. e ser grande, ser visto por toda a cidade e deixar o nosso nome, né, perceptível, etc. Sim. E aí, na época, eu tive um grande dilema como líder. Por quê? Porque eu precisei ceder dentro da compreensão da convicção que eu tinha
para não perder os obreiros que estavam comigo. O fato é que anos mais tarde eu perdi mesmo assim. Então, na verdade, tudo que é para você perder, prefira perder já no início, para não perder anos depois. Senão você perde as pessoas e perde os anos que se foram juntos. Mas Amor, o fato você é não que... perde o que você não tem. Exato, é Que verdade. você não possui. A gente não possui as pessoas, né? Pois é. Mas o tempo que a gente não possuía, a gente possuiu, gastou nelas e perdeu. É que às vezes a pessoa tá junto por causa da ideia que você acatou a ideia dela, né? Aí até Exato. essa ideia terminar, ela já não tá junto. Então se a pessoa não tá junto, não tá junto, né? Então... Mas aí o fato é que no meio de tudo isso, a gente chegou numa grande sala de cinema da cidade, na época era a maior do Paraná, 500 lugares, e aí juntamos 3 campos, e aí obviamente que a coisa ela entrou do jeito que todo mundo gosta, né? Onde o resultado ele substitui até o fruto, né? As pessoas não começam a parar de perceber se tem frutos e começam a se impressionar com resultados. Sim. A performance é fruto do resultado e não fruto do fruto. Performance não tem a ver com fruto. Performance é totalmente orientado a resultados. E aí, no fundo, a gente tomou um caminho e a gente entendeu esse caminho. Mas foi lá na Alemanha, em outubro desse ano passado, que nós literalmente entendemos onde nós perdemos a curva. Nós entendemos literalmente aonde nós desandamos como igreja. E aí a gente aprendeu uma coisa muito sintética que na verdade, resumiu hoje a maneira como a gente pensa de igreja. E eu gostaria que você falasse um pouco pra gente aqui sobre o Rabbit Church e o Rhino Church. A gente foi participar de uma conferência e eles, na verdade, transmitiam essa conferência de dentro de uma escola bíblica para várias igrejas. E ao total estavam reunidas, não sei quantos... Você lembra mais ou menos quantas igrejas estavam reunidas naquele evento? Online? 150 igrejas. 150 igrejas. E para a Europa, para a Alemanha, isso é muito expressivo, né? E aí tinha um pregador lá, que era um pregador que a gente já tinha ouvido ele num Summit Leadership da Willow Creek. E lá na Willow Creek eles só levam as pessoas mais influentes assim para estar influenciando no tema de liderança as igrejas como um todo. E esse é um pastor que é um dos maiores fundadores de igrejas no mundo, e principalmente na África e agora também nos Estados Unidos. E quando ele foi ministrar, ele explicou sobre igrejas rinoceronte e igrejas coelho. E ele falou assim, um rinoceronte, quanto tempo ele leva para ter um filhote? Aí ele falou assim, olha, na ninhada de um ano de um rinoceronte, nasce no máximo 2 rinocerontezinhos. E desses 2 que nascem, um geralmente morre. Então eles são sensíveis no nascimento. Quanto eles pesam? Aí ele falou, quanto pesam? Não sei quantas toneladas, 1,5 tonelada. Daí ele começou a explicar como é o perfil do rinoceronte. O rinoceronte, quando ele anda, ele treme a terra. Ele é devagar, porque ele é muito grande. Então, quando ele se mexe, todo mundo percebe, porque a terra move. Ele é imponente, ele é grande. E aí ele fez um paralelo com o coelho, né? Ao mesmo tempo, como acontece a reprodução de coelhos, né? Então, o coelho, nesse mesmo período de ano, já tinha infestado toda a terra. Então, em um ano, o coelho já estaria por tudo. Ele é levezinho, ele é rápido, ele é ágil. Ninguém Então, deixa percebe eu falar quando... do coelho. Pera. O coelho... Não, deixa eu falar. É que você está perdendo os detalhes. Não faz Tá sentido. bom, fala os detalhes, tá, vai. É que um rinoceronte, ele leva 2 anos para ele poder se reproduzir. E aí, quando ele reproduz, nascem no máximo 2. E normalmente a média é que um rinoceronte morre. E isso faz com que o rinoceronte sempre esteja em extinção, porque a reprodução dele é maior Muito do que devagar. a morte deles. E aí, o coelho, em 31 dias, um coelho ele engravida de 8 a 12 coelhos. Como é que você lembra de tudo sem estar lendo nada? Porque é nisso que está o ensino, é nisso que está a profundidade da coisa. 8 a 12 coelhos, no máximo 2 a 4 morrem.
Isso significa que não mais do que 25% dos coelhos morrem. Um coelho leva 6 meses para ele começar a reproduzir. Então ele nasceu, daqui 6 meses ele está pronto para reproduzir. Leva 31 dias, ele dá 10 a 12 coelhos, no máximo 2 a 4 morrem. Isso significa que se você tiver uma matriz de coelhos, em 10 anos você vai ter 4 milhões de coelhos. Uma essa matriz. informação. Um casal de coelhos. Em Esse quantos casal de anos? coelhos, em 10 anos. Em 10 anos, 4 milhões? 4 milhões de coelhos. E aí ele falou assim, o reino de Deus é um reino de rabbit churches, de igrejas de coelho. E ele falou, inclusive, no meio dos coelhos, você vai descobrir alguns rinocerontes. Porque os rinocerontes existem, mas eles são raros. Posso continuar o pensamento? Pode. Isso. E aí, o que ele estava dizendo para nós? Que as pessoas, porque elas viram rinocerontes, ou seja, rinocerontes seriam igrejas grandes, elas se desmotivaram a começar uma igreja porque elas pensavam assim, o sucesso da minha igreja vai ser quando eu for um rinoceronte, quando eu atingir esse sucesso, essa imponência, essa presença. Mas a ideia de Jesus, né, quando ele fala onde 2 ou 3 estão reunidos, ele está justamente dizendo assim, é simples, é acessível e todos podem trabalhar nisso, todos estão juntos nisso, né? E aí a mesma coisa, eu estava dando um exemplo para minha amiga esses dias. A gente tava correndo na rua e eu falei assim, a mesma coisa, vamos dizer, de um mercado grande, um Condor, né? E aí você vê que até alguém, um mercadinho, achar que vai chegar até o Condor, às vezes ele se desmotiva, pensa assim, o sucesso é ser igual ao Condor. Mas daí vem um Cheiro da Terra, que é um dos mercadinhos do nosso bairro, que tá bombando por tudo. Por quê? Porque ele é um mercadinho pequeno e que tá abrindo em vários lugares. E o que isso significa, né? É que a gente precisa entender como igreja que o sucesso de ser igreja não é o tamanho que ela vai ter, não é a proporção que ela vai ter, mas é em cumprir aquilo que Jesus pediu pra gente fazer. E aí a gente tem muito na cabeça que o sucesso de uma igreja é ser grande, é ser imponente, é ter influência. E na verdade ser igreja já é um sucesso. Então não é quando você faz parte disso, quando você é igreja, você já é um sucesso, né? Não é aonde você vai chegar com isso. Mas é em obediência você já desfrutar disso. Então, o que acontece? Os pastores, eles não conseguem muitas vezes desfrutar do que é a igreja, ou seja, eles trabalham por um resultado de ser rinoceronte, não é a identidade deles. E aí, quando você fala sobre suicídio de pastores, que eu vejo muito isso, porque eles têm uma aspiração, não estão usufruindo, então eles não usufruem de comunhão, eles não usufruem de poder se abrir o coração, eles não usufruem eles não usufruem do prazer do reino de Deus, que além de servir, faz parte de privilégios, né? Então, por aspirar a ser um rinoceronte, o coelho deixa de reproduzir e deixa de ser efetivo, né? E na verdade ele é muito mais efetivo. A gente vê aí igrejas pequenas como, né, que estão por tudo, a Assembleia de Deus é um exemplo delas, que eles foram muito efetivos, né? Você vai em qualquer lugarzinho, vilarejo, você vai lá e você vê uma Assembleia de Deus, né? E provavelmente porque entenderam isso, né? E aí o que acontece? A gente como igreja ocidental, a gente está muito mais focado numa igreja do sucesso do que uma igreja que foi chamada para evangelizar o mundo, para salvar o mundo, né? Então, a gente foi comissionado para ir e pregar o evangelho e a gente não pensa tanto em novos convertidos quanto a igreja oriental pensa, né? Então, esse africano deixou muito claro isso. A paixão dele era assim, cara, se o teu amigo que tem um potencial de abrir uma igreja, de ser uma igreja, não está fazendo isso, é porque algumas pessoas não vão ser salvas por causa disso. Então, a questão não é você propagar uma placa de igreja, não é você ter uma igreja de sucesso. A questão é os perdidos que precisam ser encontrados. E aí a gente setorizou isso de uma maneira que a gente não entende mais o objetivo, né, de tudo isso, né? Como os orientais entendem, né? E é interessante que vale lembrar que no mundo hoje, estatisticamente falando, uma mega igreja no mundo hoje corresponde a 150 pessoas. Então isso é extremamente ocidental, essa questão de, nossa, 800 pessoas, essa igreja tem 1.500, nossa, que igrejona. Não.
na realidade do mundo, 150 pessoas é uma igrejona. Nós temos aqui experiência de igrejas que nós crescemos que tem 70, 80 anos e continua com 120 pessoas. E ali você olha que é todo um ecossistema, tem toda uma economia local, tem toda uma hierarquização, tem todo um plano de carreira para você ser alguém no meio de 150 pessoas. E aí eu gosto muito da ideia, por quê? Porque a igreja no cinema, ela surgiu dessa perspectiva, desse olhar. Então Deus ele me deu uma convicção e falou assim, prefira 10 igrejas de 100 pessoas do que uma igreja de 1000. Só que intuitivamente, fazer uma igreja de 1000 é muito mais emocionante, é muito mais legal. Aspas, aí, né? Isso que a gente entendeu, né? Isso, só que aqui é o seguinte, guarde uma coisa. Números de uma igreja não são frutos. Uma igreja de sucesso não está baseado nos números dela. Uma igreja de sucesso está baseado nos frutos dela. E qual que é o nosso problema? Que o fruto ele é não contabilizável, ele é intangível. Você não consegue quantificar o que mudou dentro do coração de um pai que era abusivo com a esposa em casa. Você não consegue colocar num report, num caderninho de estatística, o número de matrimônios que mudaram completamente a saúde matrimonial e garantiram o futuro de uma família, não foi parar num caderninho. Mas você consegue quantificar quantos retiros a gente fez, quantas conferências, quantos 1000 foram arrecadados, quantas cesta básica a gente deu. Só que isso é número. E número não é fruto. Isso que é muito agressivo, mas a gente precisa ser honesto com isso. Por quê? Porque se fruto é número, aí a gente tem que pegar ali Edir Macedo, os televangelistas e falar, meu, que bom que eles fizeram. Já não preciso fazer, né? Porque nunca vou chegar nisso. E eu não tem como a gente fazer, é muito difícil. E aí, o que eu entendo disso? Isso aqui, um cinema hoje, no mundo, você sempre vai encontrar a sala na média de 100 lugares. E por isso a igreja no cinema nasceu, porque o meu sonho é que eu tenha unidades de 100, 150 lugares. E isso é baseado em Robin Dunbar. Robin Dunbar foi um cara que criou o número de Dunbar. Dunbar. D-U-N-B-A-R. Já entendi, Dunbar. E esse número de Dunbar define o limite cognitivo teórico do número de pessoas com as quais um indivíduo pode manter relações sociais. Mas não pode ler? Pode. Você devia estar lendo aí também. Passa aqui para mim por WhatsApp. E aí aqui é o seguinte, é o número cognitivo, traz olhar, foca no que interessa. Tô focando. É o número cognitivo do número de pessoas com as quais o indivíduo pode manter relações sociais estáveis. Sim. E ele coloca que esse número teórico varia entre 100 e 230 pessoas. E esse número tem sido constantemente citado em pesquisas de antropologia. E deve-se notar que o tamanho de pequenas comunidades, tribos, aldeias, grupos de interesse comum, costuma se manter nessa faixa. Dunbar afirma que para manter um grupo de 150 pessoas estáveis, olha que interessante isso. Para você manter um grupo de 150 pessoas estáveis, é preciso que cada indivíduo dedique 42% do seu tempo para atividades de socialização. Sabe o que é isso? Você conseguir pegar 150 pessoas, gerenciar elas ao ponto que elas dediquem 42% do seu tempo para atividades em comum. Muito, aí né? uma empresa chamada Gore-Tex, o fundador se chama Bill. Esse cara, ele montou uma fabriqueta no fundo da casa dele e começou a fabricar roupas de neoprene, de mergulho, botas de caminhada. E essa Gore-Tex, ela é muito forte hoje em equipamentos de adventure. E aí o cara montou no jardim sem muita infraestrutura. Com o crescimento da empresa, Bill Gore, ele abriu uma fábrica maior e continuou a crescer. Então um dia Bill entrou na sua própria fábrica e não reconheceu ninguém que trabalhava ali. Se perguntando por que daquele fato.
Bill decidiu limitar o número de funcionários para 150. Toda vez que a empresa expandisse, ele construiu um novo prédio para abrigar os novos 150 membros. A intuição de Bill lhe dizia, quanto mais pessoas trabalhando em um mesmo ambiente, olha que interessante, menos elas irão se importar com o trabalho duro. E Como é que ajuda é? ao próximo. Repete. Quanto mais... A intuição de Bill dizia o seguinte, quanto mais pessoas trabalhando em um ambiente, No mesmo ambiente. quanto maior, Uhum. menos elas irão se importar com o trabalho duro e ajuda ao próximo. Ou seja, todo o senso de comunidade era perdido. Com isso, a companhia pôde ser administrada de maneira mais eficiente e o crescimento foi ainda maior. Então, olha que interessante. Esse cara, ele fez uma empresa, a empresa cresceu, 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 cresceu. Chegou um dia que ele entrou na própria empresa e não reconheceu os funcionários. Ele falou, putz, tem alguma coisa muito errada aqui. Aí, ele pegou aqueles funcionários, travou em 150, construiu um prédio ao lado. E aí, todos os novos funcionários, ele abria um novo edifício e colocava os funcionários recentes com os funcionários recentes. Os funcionários antigos com os funcionários antigos. E aí ele percebeu que quanto mais pessoas você tem envolvida numa empresa, numa igreja, menos consciência de trabalho duro e ajuda mútua, ajuda ao próximo, as pessoas elas têm. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque no teu subconsciente você começa a pensar assim, não, já tem gente fazendo isso. Aí tem tanta gente que você pensa que tudo que precisa ser feito, alguém já está fazendo. E isso deixa, quando todo mundo pensa que alguém está fazendo e ninguém está fazendo. Aí veio o Rick Letts, que é um editor de um website. Ele fala sobre a tentativa dele refutar o número de Dunbar. Então, esse cara é um editor, ele teve contato com esse estudo antropológico e ele falou, cara, eu vou provar para ele que ele está errado. E aí ele escreve o seguinte, tentando refutar o número de Dunbar, eu, na verdade, o provei. Eu provei que mesmo que você tenha consciência do número de Dunbar, e mesmo que você reserve uma parte da sua vida, especificamente para ampliar seu capital social, de amigos, você só pode manter tantas amizades, e tantas amizades são pouco menos de 200. Então esse cara, ele pegou e confrontou esse estudo e falou assim, eu vou pegar meus 2.000 amigos do Facebook e vou me dedicar a manter uma cordialidade. Então, regularmente, todo mês, acho que tá chiando alguma coisa aí, não sei se é no teu celular, no teu fone, tá um chiado bem, bem forte. Deve ser do computador, talvez. Deixa eu desligar ele aqui. E aí, ele diz o seguinte, eu fiquei por 2 anos retroalimentando 2.000 amigos no Facebook. E aí, no final, ele falou assim, é impossível você conseguir conectar com mais de 200. Então, hoje, quando alguém pergunta, calma, mas qual que é o número do tamanho de saudável de uma igreja que você acredita? Eu falo, cara, 150 pessoas. Por que 150? Porque se essa igreja crescer, você faz 2 cultos. E aí a gente já está falando assim de 300 pessoas. Estamos falando de muitas pessoas. E 300 pessoas é um número que ainda assim tem gente nova, network, você conhece novas pessoas. E ainda assim você consegue encontrar os seus 150 dentro daqueles 300 ali. Então hoje, o nosso desejo de fundar a igreja é fundar a igreja como Rabbit Church. A questão não é o tamanho ou os números que essa igreja está proporcionando. Eu me lembro de um pastor que um dia chegou para o meu amigo e falou assim, nós temos que fechar essa igreja. Aí meu amigo, sendo pastor dessa igreja por 5 anos, ele falou, não, mas por que a gente vai fechar essa igreja? Não, porque essa igreja não está dando lucro. E esse pastor fechou essa igreja porque ela não estava dando lucro. É um dos pastores que eu muito admirei na minha vida, porque ele me ensinou que, na verdade, a igreja não existe para dar lucro. Mas eu vi esse cara fechando uma igreja porque não dava lucro. Então, com certeza, é uma das coisas que a gente vai ser tentado, né? Chegar num ponto assim de escassez. A igreja com 150 pessoas é muito mais difícil de se pagar as contas, obviamente. Por isso que eu digo assim, uma igreja grande,
é uma igreja pequena com muitas cadeiras no fundo. Porque o núcleo é sempre as mesmas pessoas que pregam, as mesmas pessoas que ministram, as mesmas pessoas que lideram. Só que as cadeiras do fundo pagam o ingresso. As cadeiras do fundo, na verdade, precisam ser preenchidas para pagar o aluguel do templo. As cadeiras do fundo precisam para dar o dízimo e a oferta. Então, às vezes é melhor você não ter templo mesmo. Às vezes é melhor você estar em casa, melhor você estar numa garagem, às vezes é melhor você reunir na escola pública do seu bairro, pedir emprestado nos domingos, porque isso nos Estados Unidos é muito comum, né? As pessoas, elas simplesmente não usam as escolas. Obviamente que você precisa ter uma inteligência nisso, né? Nos Estados Unidos tem muito auditório, né? Então as pessoas, elas usam um auditório pronto ali, né? Porque, querendo ou não, é um serviço comunitário. Toda igreja é uma iniciativa comunitária, visa o bem de um bairro, é um projeto social. E eu sou fascinado por igrejas. O que mais? Eu acredito que se a gente começar a ser uma plataforma de pessoas que impulsionam outras pessoas a ser igreja nesse sentido, né? A gente vai ser mais eficiente e também menos competitivo, assim, porque, né, se você é uma igreja coelho, eu também, e a gente tá dando os nossos pulos, né? A gente se incentiva mutuamente, né? A gente não tá querendo ser um rinoceronte, né? A gente tá querendo salvar vidas, né? Quer dizer, trazer Jesus para as pessoas, né? Devolver Jesus para elas. Eu acho que isso é Exato. apaixonante, né? Se a gente consegue trazer essa paixão de volta para as pessoas, eu sempre brinco, né? Que eu falo assim, num culto, numa conferência, se você fala, quem aqui quer ser próspero, todo mundo levanta a mão. Quem quer? Quem quer ser pastor? Né? Tipo assim. Vai ter, sei lá, 5, 10 pessoas talvez que levantem a mão. Por quê? Porque tem alguma coisa errada, né? Se Jesus chama a gente para pastorear, para apacentar e ninguém está querendo fazer isso, ou a gente errou na comunicação, ou a gente errou na abordagem, ou a gente errou no como a gente faz, porque não está sendo talvez acessível para as pessoas, né? Não está sendo claro, né? E a gente quer ser esse suporte, né? É interessante que todo coelho, ele é pleno à medida que ele nunca quis ser um rinoceronte. O problema de uma igreja menor nunca foi ser pequena. Foi conviver com uma mentira subconsciente que você precisa ser grande. O coelho, ele perde a identidade a partir do momento que ele começa a desejar ser rinoceronte. Mas ele não nasceu para ser rinoceronte. Não existe frustração em ser um coelho quando você nasceu para ser coelho. E aí... A gente vinculou a salvação de pessoas a pessoas que vão entrar na igreja e vão, né, somar com o número de pessoas que frequentam aquele lugar, né? Mas na verdade não é essa a ideia, né? Na verdade é levar Jesus para elas e elas tomarem o caminho delas, independente de onde congregam, né? Onde vão congregar. Muito bom. Fantástico. Uhul. Temos muito para falar ainda sobre isso. Nós acreditamos na plantação de igrejas. Estamos aprendendo muito sobre isso. Muito, muito, Sim. muito. E acho que a lição mais recente que eu aprendi que fundar uma igreja não é fundar um campus. Eu posso ter 1000 campos da INC, eu continuo tendo uma igreja. Eu não fundei uma igreja, né? Isso não é fundar igrejas. Esse é o problema da denominação. A igreja batista, ela é uma só. Então ela pode ter centenas de igrejas, mas continua sendo aquela igreja. Vamos ser bem honestos aqui, igreja é uma só, tá? Não existe várias igrejas. Só que eu não conheci ainda em vida Sim. uma igreja que tem um mecanismo de plantação de igreja. E aí eu identifiquei essa semana que, na verdade, nós temos uma confusão na visão de plantação de igreja. E aprendi isso a duras penas, novamente, recentemente. Onde existem 2 fatores para você plantar uma igreja. Plantação e emancipação. E aí quando se pergunta, o que vem primeiro? Plantação de igreja ou emancipação de igreja? Intuitivamente, a gente vai falar que a plantação vem antes. Você
planta uma igreja para emancipar ela. E aqui que está o ponto X da questão. É o contrário. Você não planta uma igreja para emancipar ela. Eu estou me desafiando nos próximos meses e anos a emancipar uma igreja e depois plantar ela. O que é emancipar uma igreja? É um exemplo muito claro com o meu filho. Meu filho hoje ele é dependente de mim, meu filho ele precisa de mim para andar de moto, precisa de mim para ir fora na rua, andar de bicicleta. Ele precisa muito de mim. Então ele é extremamente dependente. Ele não tem como ser independente. À medida que o Taylor cresce, com 18 anos ele vai pegar o carro sozinho, vai dar uma volta na cidade e vai voltar para casa. Ali começa um processo de emancipação. Essa emancipação, ela precisa ser natural e precisa acontecer. Aí o Taylor ele vai arrumar um emprego. Quando ele arrumar um emprego, ele vai começar a pedir menos dinheiro para mim. Quando ele começa a ter seu próprio dinheiro, ele começa a ter uma microeconomia dentro da minha economia. E aí a emancipação ela precisa acontecer a ponto dele ter uma vida própria dentro da minha casa. Quando o Taylor tiver uma vida própria dentro de casa, ele precisa ser plantado. E essa é a lógica quando a Bíblia diz: deixa o homem pai e mãe e se una à sua esposa. Isso significa o quê? Eu saio da matriz, sou plantado dentro de um vaso, e aí à medida que eu cresço, eu crio uma nova matriz. Quando o Taylor casar, eu estou plantando um filho no mundo. Por quê? Porque ele não tem mais. Eu deixo de ser família dele, passo a ser parente dele. E ele já está emancipado, né? Ele não precisa aprender a partir do casamento, né? Já aprendeu Não antes. tem como eu plantar ele para emancipar. É tarde demais. E aqui que eu não conheço uma igreja que fez isso ainda. Eu não conheço uma igreja que emancipou estando dentro da igreja para chegar um dia, plantar essa igreja e tirar a marca da igreja, tirar o nome. E aqui está o ponto onde eu vou me desafiar. Meu sonho é plantar igrejas, plantar igrejas, plantar igrejas. Só que quando essas igrejas elas têm vida própria, eu quero arrancar a marca e falar: não é igreja no cinema. Agora é a igreja do Boqueirão. É a igreja do Água Verde. É a igreja da Palhoça. É a igreja de Vitor Marsum. Ah, mas qual que é o nome da igreja? Se depender de mim, não precisa de nome. A igreja não tem denominação. Ela precisa do lugar. A igreja daquela região. Paulo, ele sempre se orientou assim. A igreja de Gálatas. Aos Gálatas. Aos de Coríntios. Aos de Éfeso. Era de uma região, né? Esse é o nosso problema. Que hoje a gente cria a região e a marca. Só que a marca é a herança da lei. Toda lei precisava de uma logo, de um símbolo, que é a logo, de um mito, de um rito, de um livro e de um templo. E a gente continua sendo religioso, tentando ser igreja. Então, com certeza, eu estou muito animado, porque isso vai eliminar muitas dores no nosso caminho. São fórmulas que a gente está chegando depois de anos de muito trabalho, muitas dores, muitas lágrimas, muito suor de sangue, muitas perdas, pessoas... Suor de sangue, meu Deus, amor. Sangue. Quando você chega na dor, né? Você chega no painful. Quando você é arrancado, pessoas são arrancadas da tua vida e você fala: como assim? Nem colocaram anestesia, né? A gente fica sangrando ali meio ano, um ano, e depois cicatriza, mas a marca fica lá e é terrível, né? Porque quando você olha uma cicatriz, na verdade, no começo você sempre lembra do trauma, né? E aí você tem que trabalhar para que esse trauma se torne ingratidão, para você lembrar que aquilo ali é um testemunho, é uma superação. Mas o fato é que muitas pessoas queridas ficaram pelo caminho e a gente não queria ter acontecido, né? Pessoas fantásticas. Algumas delas eu ainda oro para que retornem, para que nos perdoem, para que nos compreendam. Algumas outras eu oro para que, na verdade, Jesus convença elas de que existe um caminho mais excelente de plantação de igreja, que não é
ser a próxima Bethel, as próximas Hillsong. E com certeza eu estou animado para os próximos ciclos da vida. Creio que essa foi talvez a maior mudança de tudo que a gente viveu nos últimos 11 meses. E planta igreja, pessoal. Mas antes disso, a igreja no cinema ela é fruto disso. Eu me lembro muito bem que, Comunhão Cristã Aba, a igreja que nos plantou, essa é a igreja que nos plantou. Ela, por 2 anos, ela nos emancipou. Isso tudo eu olho na minha experiência e reconheço, falo, nossa, por isso funcionou. Porque por 2 anos nós tínhamos uma independência, mas sempre prestávamos conta, Comunhão Cristã Aba. O centro financeiro era Comunhão Cristã Aba. E quando deu 2 anos, eu lembro como se fosse hoje. O pastor Pio me encontrou no corredor e falou assim, Cal, como é que tá lá? As contas estão fechando? Falei, sim, faz 3 meses que a gente está fechando a conta. E aí, depois de 2 anos de emancipação, ele foi lá e plantou a igreja no cinema. Na época, os líderes tentaram ficar com a marca, com o nome, não, mas é da Aba, a Aba que fez. E o pastor Pio, na época, chegou e falou, não, isso é do Cal. Ninguém vai ficar com nada da igreja no cinema, é do Cal. Ele plantou a igreja no cinema e tirou todo o royalty, tirou todo o nome, tirou todo... Só que nós somos filhos desse processo, nós somos fruto dessa igreja. A nossa origem começa numa igreja chamada Comunhão Cristã Aba. Passa o céu e a terra, mas essa verdade ela não se apaga. Por muitos anos a gente foi confundido. Ah, vocês são lá da Aba. Na época, a gente é da Aba. Só que o fato é que hoje a gente é uma igreja que foi plantada por outra igreja. Eu fui plantado por um pastor, fui plantado por um mentor. E sou muito grato a Deus por isso e nada, nunca vai mudar essa verdade. Na época era pastor Pio, pastor Arno. Pastor Arno permanece sendo meu pastor até hoje. Foi o cara que me casou, então ele já era meu pastor muito antes da Inc. Permanece sendo meu pastor muito depois da Inc. É o cara que realmente Deus colocou sobre minha casa, colocou sobre minhas finanças, colocou sobre meus passos, colocou sobre minhas decisões. É o cara que me assistiu no dia que eu estava literalmente na angústia, estava na escuridão. É o telefone que tocou no dia que eu literalmente estava na República Tcheca. Deus tem uma palavra para o meu coração ali, né? Então, é impressionante. Eu quero ser isso para alguém. Eu preciso. Um dia eu cheguei para o pastor Pio e falei, pastor, o meu obrigado você vai colher em alguém. Eu não consigo dar para você o meu obrigado. Eu não consigo te honrar de maneira humana. Porque é tanta gratidão, é tão grande o que ele fez por mim. Eu fiz um voto com ele e falei, o meu obrigado você vai colher na vida das pessoas. Eu vou fazer pelas pessoas. Eu vou viver pelas pessoas. Eu vou viver para as pessoas. Então, é fascinante. Aline, nós temos 2 minutos. Gostaria que você desse as considerações finais. E, na verdade, não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou derrubar a live aqui. Eu tenho perguntas aqui que mandaram pra gente. Tá, deixa eu só ver. Eu acho que eu tô com pouca porcentagem de bateria também aqui. Quanto tempo você precisa ainda de bateria? Só responder as perguntas. Vocês oram juntos? A volta de Cristo é iminente? Eu já vou... Eminente. O que mais? O que fazer senão quando você vai perder. Tá. Como ser uma boa líder de adoração? Pera aí. Líder. Adoração. O que fazer quando não consigo me alimentar mais de uma palavra que só me confronta extremamente? Quais são as plataformas de fundamento que vocês usam? Quais plataformas? Fundamentos. A gente vai voltar para responder essas perguntas aqui, tá? Boa. O que fazer quando não se é consagrado ao ministério por não se encaixar nos padrões estéticos da igreja? Acho que deu. Tem que ligar? Não, tá ligado já. Beleza. Você fala o seguinte.
20 segundos. Valeu. Valeu. Falado, Fazer falado. que é consagrado ao ministério.